Olá, gente! Então, hein? Oposição rejeita a entrada da Argentina no BRICS. Os dois principais candidatos presidenciais da oposição argentina para as eleições de outubro, Javier Milei e Patrícia Bullrich, rejeitaram nesta quinta o ingresso anunciado do país ao BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? É a oposição da Argentina, não a oposição do Brasil, entendeu? Esses políticos, principalmente o Javier Milei, ele é a favor do livre mercado, ou seja, ele é a favor da Argentina fazer comércio próprio com qualquer país que seja, né? O grande problema desses grupos aqui de comércio, né, como o BRICS, a União Europeia, né, enfim, Mercosul, é que você fica preso a eles comercialmente. Então, de certa forma, você está no BRICS ou no Mercosul da vida é contra o livre mercado, porque você não pode negociar livremente com nenhum outro país que não seja esses, né? Então você fica preso, é uma prisão e é algo ruim, né? Inclusive, esse foi uma das coisas que o Bolsonaro falava, né, a respeito do Mercosul, que ele não queria ficar preso ao Mercosul e que ele queria fazer negócio com os países mais livres economicamente falando, né? Por exemplo, como Estados Unidos, né? E a União Europeia, né? Enfim, aí você tem outros países também, né? Então lá, Bullrich antecipou que deixará sem efeito a entrada no bloco se assumir o poder em 10 de dezembro. Milei disse que não quer lidar com nações governadas pela esquerda. Aí o Lula fica mais revoltado ainda, né? Porque o Milei, ele é ainda mais extremista anti-esquerda do que qualquer outro candidato na Argentina, né? Então ele mesmo falou que não vai negociar, inclusive com a China, o que fez com que ele recebesse muitas críticas, né? Porque a China negocia muito com a Argentina, né? Enfim. Mas é aquilo, vamos ver o que vai acontecer com o Milei. É verdade que ele pode politicamente se isolar do Brasil, né? E se unir aí com o Uruguai, com o Paraguai, né? Porque você sabe, né, o Lula ele já está sendo um desastre para a economia brasileira, né? O Estado tem arrecadado menos impostos do que quando tinha menos impostos, né? Como vocês verem, a curva de Laffer, né? Quando você bota muito imposto, a população não tem condições de pagar por isso, acaba não gastando muito, o governo não arrecada muito, você tem um crash econômico, né? O que acontece é que para você ter uma boa arrecadação de impostos, você tem que manter os impostos num nível aceitável, senão ninguém compra nada. E o Lula, com o aumento de imposto em tudo, só tem destruído a economia. E isso aí os índices econômicos não vão mostrar, não por enquanto, né? Não vou prometer negócios com comunistas, porque não respeitam os parâmetros básicos de livre comércio, liberdade, democracia e geopolítica, afirmou Milei, candidato a presidente do partido La Libertad Avança, o mais votado nas recentes eleições primárias com 30% dos votos. A Argentina, sob nosso governo, não vai ficar no BRICS, declarou por sua vez Bullrich, candidata do Juntos para o Câmbio, que obteve 28% nas primárias em 13 de agosto. Na verdade, ela não obteve 28% dos votos. Ela obteve, se não me engano, 16%. Só que o outro cara que estava com ela, o Larreta, ele ganhou 12 a 11% dos votos. Aí ela, né, eles estão contando o partido como um todo, mas ela mesma não ganhou 28% dos votos, né? Ambos os candidatos participaram de uma conferência da organização empresarial americana Council of Americas, que reuniu em Buenos Aires líderes políticos, tanto governistas quanto opositores. Na quarta-feira, em Joanesburgo, África do Sul, os BRICS anunciaram a ampliação do grupo, que reúne 24% do PIB global e 42% da população mundial. Com seis novos membros, além da Argentina, serão adicionados Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes, né? Só país aí, enfim, né, democrático, né? Vocês podem observar bem, né? É por isso que realmente a Argentina não quer participar disso aí, né? Os políticos mais inteligentes, né, não vão querer ficar preso a essa organização aqui que só tem país bosta, né? Essa é a realidade, né? O Irã aqui
Enfim, tem aí dois, eu acho que o Emirados Árabes é o melhor, né? Porque eles têm petróleo, tem uma economia até que realmente razoavelmente forte. A Arábia Saudita também, só que a Arábia Saudita é claramente uma ditadura pesada, né? Realmente os caras lá têm uma ditadura bem forte, né? Então você é aquilo, né? Ah, eles são ricos, são, mas eles são ditadores, né? Você vai querer negociar com essas pessoas, enfim, né? Milei, que durante a conferência voltou a insistir em sua proposta eleitoral de dolarizar a economia argentina, a terceira maior da América Latina, disse que se chegar ao poder permitiria os negócios privados acordados nos países do BRICS. Disse que ao poder permitiria os negócios privados acordados nos países do BRICS. Não vou me meter nisso, é o livre mercado, garantiu. É aquilo, né? O que ele quer dizer aqui é o seguinte: tudo que for negócio privado acordado entre os países do BRICS, ele não vai se meter nisso. Por quê? Porque não é porque o país faz parte do BRICS que você tem que rejeitar qualquer tipo de comércio com eles, de fato, né? É aquilo, você não vai minar você não vai minar o cara que faz parte do mercado, você vai tentar minar o governo, que é muito diferente, governo de ente privado, né? Olha lá, Burrich defendeu sua rejeição citando a invasão da Ucrânia pela Rússia e o fato de que alguns altos funcionários do Irã foram investigados na Argentina por sua suposta responsabilidade no atentado contra a Associação Mundial Israelita de 1994 em Buenos Aires, que deixou 85 mortos. Né? Enfim, aquilo que eu falei, o Irã não é um país, inclusive agora eles estão passando lá por uma revolta muito forte, né? Para quem não está acompanhando, eu fiz aqui até alguns vídeos falando sobre isso, né? Da revolta que está tendo lá no Irã, né? Por conta lá de uma mulher que foi morta, né? Pelo Estado iraniano, só porque não estava usando a burca da forma que eles julgaram ser correto, né? Ser correta, né? Então é aquilo, você vai se juntar com esse tipo de país. A Etiópia, horrível, economicamente é um país totalmente limitado, né? Egito, a mesma coisa, né? Só sobra aí Arábia Saudita e Emirados Árabes economicamente falando, mas a Arábia Saudita também é uma ditadura, né? Sangrenta, né? Não que Emirados Árabes não sejam, mas assim, quando você vai comparar uma coisa com a outra, é evidente que Emirados Árabes é um pouquinho melhor que a Arábia Saudita, né? Enfim... Olha lá, o presidente peronista Alberto Fernandes, que optou por não buscar a reeleição, respondeu a Burrich: não entende o que está dizendo, a política externa não tem ideologias. Ah, tá bom. Não, o que é engraçado é que se ele quer falar tanto, por que ele não se candidatou, né? Porque ele sabe que seria um fracasso, né? Se o Massa está tendo esse número de votos aí que está tendo, é porque não é o Alberto Fernandes. E é muito interessante que essa notícia diz aqui que ele realmente é um peronista, kirchnerista, essas pessoas são da mesma ideologia. E o peronismo, ele se fundamentou, se baseou no fascismo italiano. Inclusive na década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, eles deram um monte de refúgios para políticos tanto do fascismo quanto do nazismo, né? Inclusive o tal de Eichmann, né, que foi depois, ele foi enviado depois a Israel, ele estava refugiado na Argentina. Só que ele foi sequestrado lá pela Polícia Internacional de Israel e foi julgado lá em Israel, né? Mas o cara conseguiu refúgio político na Argentina. Então o peronismo não é uma ideologia de esquerda como o PSOL, esse tipo de coisa. Não, o peronismo é meio radical até em muitos pontos, né? Então é aquilo, né? Mais cedo, uma mensagem ao país. Fernandes disse que a incorporação à aliança dos países mais importantes das economias emergentes abre um novo cenário para a Argentina, que convive com mais de 100% de inflação interanual e 40% de pobreza. É aquilo, né? É lógico que eles querem que seja aberto um novo cenário para a Argentina, mas é aquilo, será que isso aqui adiantaria de alguma coisa, né? Porque aquilo, esses países aí que foram citados, tipo, o BRICS, só para vocês terem uma ideia, é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. África do Sul é horrível, não tem nada lá. Índia é um país hiper mega populoso,
que também não tem lá grande coisa lá, é um país muito pobre, e que algumas milhares de pessoas é que detêm um capital político e econômico muito forte, e que aí sim a economia pode parecer ser forte, mas é um país muito pobre, né? O PIB per capita deles deve ser pior aí ao do Brasil, né? Você tem a China, que é uma economia forte, mas que ela está em declínio, a Rússia, não preciso nem falar, né? Economia totalmente em declínio, né? Um país em guerra. E você tem o Brasil, ou seja, esse grupo aqui não tem nada de... realmente esse grupo aqui não tem nada que preste, né? Não tem nada que preste. A China é o melhorzinho desse aí e a própria China já está em declínio. Lembrando que a China também é um país aí economicamente forte, mas por conta da população, que eu acho que tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? Enfim, os caras literalmente quase metade, quase um terço do mundo, né? Quase um quarto do mundo. E é óbvio que eles vão ter uma economia muito forte, né? Se os caras não conseguirem ter uma economia muito forte com uma população gigantesca desse nível, né? Pô? Mas vocês imaginam que o PIB per capita lá deve ser horrível em certas regiões, né? Porque é aquilo, né? A China não tem direito trabalhista, né? É um país muito aberto economicamente falando, apesar de ser pintado como um país comunista, né? Eles são mais comunistas no aspecto social e não tanto no aspecto econômico, né? Mas enfim, por hoje é só, né? Espero que gostem desse vídeo, né? Enfim, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais, deixem um like aí para me ajudar, inscrevam-se nesse canal e inscrevam-se no meu canal no Rumble também. No Rumble é muito importante, é muito mais importante que vocês inscrevam-se no meu canal no Rumble do que aqui, porque no Rumble, enfim, eu fico totalmente seguro em relação ao meu conteúdo por lá, sei que não vai sair do ar, né? Mas enfim, é isso, um abraço.